Irmão Cícero de Sá, é um assunto complicado falar sobre dízimo, mas para a gente que ensina a palavra de Deus, não podemos nos omitir da verdade. Temos que pregar a palavra de Deus, inclusive eu tenho alguns vídeos na internet que eu falo sobre o dízimo. Já que você me questionou hoje sobre o dízimo com base, vamos entender um pouco. A primeira vez que a palavra dízimo aparece é bem antes da lei, por volta aí dos seus 400 e poucos anos, que 400 e 300, muitos anos, uns 400 anos antes da lei, aparece com Moisés. Quando Moisés não, com Abraão, a palavra dízimo aparece antes da lei com Abraão, para que a gente entenda. Quando Abraão foi naquele despojo, foi naquela socorrer seu sobrinho Ló, a Bíblia diz que Abraão deu segundo o profeta de Deus lá no Novo Testamento, ele deu o dízimo de tudo. Agora vamos entender, vamos compreender tudo o que. Abraão não deu o dízimo da fazenda que Abraão tinha. A Bíblia diz que Abraão deu dízimo de todo o despojo, isso aí, do que ele conquistou na guerra, ele deu dízimo do despojo e não da sua fazenda. Tudo bem. Aí os filhos de Israel vão para o Egito, aquele processo todo, passam 430 anos no Egito. Não é isso? 430 anos. Saiu no dia exato que completava 430 anos. Depois de 2 anos no deserto, aproximadamente 2 a 3 anos, Deus deu a lei a Moisés. E havia uma dificuldade, porque pela lei de Moisés, não, nem pela lei de Deus, que não existia a lei de Moisés ainda, e pela orientação divina, todo primogênito dos filhos de Israel, desde o cachorro, o gato, a galinha, o boi, era separado para Deus. E isso era muito difícil de ser controlado, os primogênitos de Israel. Aí teve aquele grande acontecimento terrível em Israel, em que enquanto Moisés sobe ao monte, os filhos de Israel se corromperam fazendo aquele bezerro de ouro. E Moisés quebra as tábuas do 10 mandamentos, aquele negócio todo, e Deus termina perdoando o povo em parte, mas Deus deu uma ordem a Moisés dizendo o seguinte, isso é para que a gente chegue no dízimo. Deu uma ordem a Moisés dizendo o seguinte. Aí então, irmão, como eu falei, aí os filhos de Israel, quando Moisés desce, completamente indignado, Moisés dá ordem aos filhos de Israel, Deus disse o seguinte, diga aos filhos de Israel que cada um da sua tribo mate todo aquele que adorou o bezerro. Tem que matar o seu pai, tem que matar a sua mãe, tem que matar o seu filho, tem que matar todos que adoraram. Deus deu essa ordem a Moisés. E Moisés deu a ordem aos filhos de Israel dizendo, quem adorou o bezerro de ouro tem que morrer. Então o que é que vai acontecer? Você da sua tribo que não adorou, você vai matar todo aquele que adorou. E Moisés deu a ordem às 12 tribos de Israel, a mesma ordem. E a tribo de Levi, segundo a Bíblia Sagrada, a tribo de Levi fez na íntegra o que Deus ordenou a Moisés. Mataram o pai, mataram a mãe. Certo é que da tribo de Levi, ninguém que adorou o bezerro de ouro escapou. Eles mataram. Eu não sei se isso foi o suficiente, mas foi uma coisa que Deus usou certamente. Então, vamos lá. Aí Deus disse o seguinte a Moisés. Olha Moisés, em vez de eu ficar com uma pessoa, todo primogênito de toda a família é muito difícil, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma tribo de Israel, essa tribo será minha, essa tribo não vai ter herança, Moisés, essa tribo não vai ter herança quando entrar na terra prometida, essa tribo é minha, eu vou escolher para mim. Portanto, aí o dízimo passa a ser incorporado à lei, o dízimo passa a ser o dízimo da lei, mas passa a ser incorporado à lei. O dízimo não era para segurar pastor, não era para segurar sacerdote nenhum. O dízimo de Israel, das 11 tribos,
era para segurar uma tribo que foi escolhida em lugar dos primogênitos de Israel, desde o do menor até o maior. Essas pessoas foram escolhidas para trabalhar na própria casa de Deus. Eram as pessoas que lascavam lenha também, junto com o pessoal que vieram de outras nações. Eram as pessoas que faziam tudo na casa de Deus, que acendiam as lamparinas. Certo é que não era para o sacerdote, era para toda a congregação. Então o dízimo foi utilizado. Por isso que ali no Velho Testamento, lá é que as pessoas se apegam muito. Lá em Malaquias 10, que diz que roubará o homem a Deus, e diz, todavia vós roubais os dízimos da oferta ossada, porque os dízimos ali era para segurar a tribo de Levi, que não é o nosso caso hoje. O dízimo ali era para segurar a tribo de Levi. Agora vamos para o que Jesus disse. Isso aí é Velho Testamento. O dízimo foi incorporado à lei para assegurar uma tribo que não tem herança. 11 tribos tiveram herança quando entraram na terra prometida lá em Jericó. 11. Mas Levi não teve herança. Levi era segurado pelo dízimo das outras tribos. Tudo bem. Agora vamos para o que Jesus disse. Novo Testamento. Jesus repreendendo os fariseus em Mateus 23 e 23. Mateus 23 e 23. Vamos ver o que Jesus disse. Mateus 23 e 23, Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelão, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devei, porém, fazer isto, mas não omitir aquela. Jesus, em nenhum momento, atrelou. Jesus disse, olha, o dízimo, você deve continuar dando, dê o dízimo. Não que ele seja importante, mais importante. Naquele tempo, o dízimo era atrelado à salvação. Hoje, o seu dízimo, o meu dízimo, ele é atrelado a um ato de fé. O dízimo é atrelado hoje, por exemplo, a uma vida financeira abençoada. Você quer ser abençoado? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Paulo, o homem que escreveu, do Novo Testamento, foi quem mais escreveu. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foi Paulo. 13 livros foi Paulo que escreveu. Em nenhum momento Paulo orientou o dízimo. Em nenhum momento Paulo orientou o dízimo. Até porque Jesus já havia dito que o dízimo não era o mais importante. Até porque o dízimo era usado para segurar a tribo de Levi. E nós não temos mais uma tribo de Levi. Nós temos alguns preguiçosos dentro da igreja que não quer trabalhar. Nós temos alguns preguiçosos dentro da igreja que não quer trabalhar. Não é o caso daquele tempo. Naquele tempo a pessoa não podia. A tribo de Levi não podia trabalhar. Então você tem que tomar esses cuidados. Paulo diz o seguinte, na hora da semeadura, que Paulo fala da semeadura, Paulo diz que aquele que semeia muito, muito colherá. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Então o dízimo hoje, ele é ligado à situação financeira do indivíduo e não à salvação. O dízimo não interfere hoje na salvação. O dízimo, naquele tempo sim, na lei sim. Mas hoje ele não interfere mais. Porque naquele tempo o dízimo tinha uma finalidade. Os filhos de Levi não trabalhavam. Os filhos de Levi não trabalhavam. Então, hoje não. Hoje serve, em muitos casos, para o cara andar de carro importado. Andar, ter o seu aviãozinho de jato, ter senhoras fazendas, tirando a lã e a gordura das ovelhas. Tá entendendo? Deixando as ovelhas despidas espiritualmente e eles usufruindo de uma luxúria inconcebível com a palavra de Deus. Jesus disse, sede santo porque eu sou santo. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, em nenhum momento, vemos pessoas cristãos com a luz cortada e o pastor andando de carro importado. O cristão passando certa necessidade, que sem ter um bujão em casa, sem ter água, porque é por causa da necessidade, mas eu vejo a situação da vida, a vida pessoal do pastor, como é que ele está? Isso é ensinamento da palavra de Deus? Não. Então, vamos novamente, irmão Cícero, que me fez essa pergunta. O dízimo, hoje, não tem
nenhuma conotação com a vida espiritual. O dízimo está ligado hoje à sua vida financeira equilibrada. Não é só o dízimo, não, é o que você faz. Porque naquele tempo você tinha o dízimo e as ofertas alçadas. O que é uma oferta alçada, pela lei? Alçar alguma coisa quer dizer levantar. Era uma oferta, vamos dar um exemplo. Que isso é bonito, que até que aconteça hoje. Precisamos, digamos, de comprar um som para a igreja. Alguém vai lá na loja e diz, olha, o som custa R$1.000, gente. Nós precisamos de R$1.000 para comprar esse som. Isto é legal, isso é maravilhoso. Isso é uma oferta alçada. Isso não interfere na vida espiritual. É uma oferta que você levantou para fins específicos. Agora, se você quiser uma vida financeira abençoada, pode investir na obra de Deus. Não atrele o dízimo como salvação. Esse negócio, o cara usar o público para dizer que quem não dá dízimo está amaldiçoado, você não se converteu e você não conhece a palavra de Deus. Jesus disse, deveis fazer essas coisas, você dá o dízimo do coentro, do ende, etc, etc, mas vocês desprezam. Jesus disse o mais importante da lei. Então, o mais importante do que o dízimo é o amor. Paulo disse que o amor suplanta tudo. Então, meu irmão Cício, espero que tenha esclarecido. O dízimo veio antes da lei, passa a ser incorporado à lei na época de Moisés para segurar as tribos de Levi, a tribo de Levi que não tinha herança em Israel, e ele ficou todo o tempo dependendo desse dízimo, e no Novo Testamento ele perdeu essa conotação. No Novo Testamento o dízimo não tem a mesma conotação do que no Velho. Hoje ele é um ato de fidelidade, e não uma questão de tão pouco ligado à vida espiritual. O dízimo não salva e nem interfere na salvação.